Para o Gilberto Freire, a visão da escravidão que viu o negro como coitadinho e o branco como o mauzão, né? Nessa forma dicotômica, né? Ou até mesmo muito simplista, dualista da realidade, ele vai dizer que não é algo bom. Ou seja, não é ele que está falando isso, mas é a maneira como as pessoas tinham, naquele contexto essa ideia em suas mentes, inclusive as pessoas com as quais ele convivia. Vamos pensar assim, pessoas de importância. Tinham essa mentalidade aqui, e ele passou a entender que isso não é bom, né? Porque você tem um referencial simplista, frágil, não define a coisa em si, como ela é, entende? Então ele vai dizer que a escravidão criou um complexo de relações de dominação, por um lado, só que essa dominação, por outro lado, né, tipo assim, dominado de um lado, dominado do outro, etc e tal, com isso ele quer dizer que, da mesma forma que há uma relação de exploração do branco ao negro, existem formas de resistências. Então não é uma coisa inerte, neutra, parada, não é? Há movimento, há a resistência, há luta, há outros significados ali, ok? Coisas que eram negadas e não se aceitavam, beleza? Negar essa forma de resistência é negar também a ideia de que o negro seria um coitado, tipo assim, né? Quer dizer, por um lado ele tem as suas polêmicas e dizer assim, né, que eles também tinham suas organizações de resistência, certo? Em busca da liberdade, por não aceitação das imposições, porque realmente, imagina, né, a situação, né? Então, eles não são apenas agentes passivos de uma situação, ok? Dentro da possibilidade, da realidade deles, tem uma certa, eu disse passivo, eles também têm uma dinâmica ativa, ok? Então, para Gilberto Freire, essa forma de explicar é simplista, aquela anterior, que é a que as pessoas tinham como ideia, né, no geral. Ele vai dizer que, por isso, ele vai criar a tese do patriarca, né? Então ele vai dizer que o patriarca, para falar do patriarca, ele parte da ideia do dono de todos. Ele vai dizer assim, que não é só a relação de que ele explora ou escraviza o homem negro, né? Não é só a isso que se reduz a ideia de patriarca. A ideia de patriarca, ela vai além desse que é o dono do engenho e que explora o negro. Para além disso, ele é o dono da fazenda, é o dono da casa grande, é dono de sua esposa, dos seus inquilinos vizinhos, né, dos vizinhos deles, inquilinos vizinhos dele. Ele é dono dos parentes que vivem e desfrutam do mesmo espaço e dono daqueles que compartilham da casa grande, que são parentes distantes também. Então veja a abrangência que o Gilberto Freire vai dar ao conceito de patriarca. Então, quando ele fala de patriarcado aqui, de casa grande, ele não está dizendo só o cara que é dono do engenho, dos escravos, daquele espaço. Não, mas é, de certa maneira, uma coisa muito mais abrangente. Então, o cara é possuidor de tudo. Dessa forma, o que ele quer dizer com isso, né? Que o Brasil República, após a abolição, é a continuidade desse sistema, patriarcado. Ok? O Brasil é um tipo de grande casa grande, vamos pensar assim, um sistema que ainda domina a política brasileira, o regime desse, ou seja, retomando aqui. Então o Brasil é essa grande casa grande e se reproduz isso dentro dos viés políticos, da própria política brasileira, que ainda segue esse norte do regime patriarcal, até hoje. Certo? Na visão do Gilberto Freire. Então segue essa linha até atualmente. Quando se fala da miscigenação, ele vai refutar essa ideia do racismo científico e na obra ela está articulada com a própria ideia do Franz Boas, aqui não é tá certo, raça e cultura. Por quê? Esse Franz Boas foi professor dele e foi um cara que tipo assim, deu um Hadug na mente dele e fez a mente dele sacar que, dentro de uma visão antropológica, existia o conceito de etnia, de cultura, a questão dos símbolos. E ele vai conseguir perceber que dentro da questão da negritude, dos próprios escravos, eles não se reduzem a agentes passivos, inertes e sem significado, né? Mas, de certa maneira, eles passam a ter uma outra compreensão. Então essas duas ideias se complementam, né?
quando discutiu a miscigenação, né, que não foi, quando ele fala que a miscigenação não foi um problema, mas ela é a solução, né, ele está refutando então essa tese do racismo científico, que tinha, na verdade, o racismo científico, como eu comentei para vocês, que apareceu o cara aqui que era o autor dessa noção aqui, é o Arthur de Gobineau, né? O Arthur de Gobineau, de 1816 a 82, é esse cara, então, que criou a tese, né, que defendia a miscigenação como problema. Por quê? Porque ele falava que a miscigenação ela degenera a raça, ela traz prejuízo à raça branca. Então, quer dizer, você fala, caraca, velho, era esse tipo de... Era. E o cara defendeu essa tese, né? E foi aceita por corpos, né, de cientistas. Então, o contato entre... Enfim, já disse isso, essa é a ideia. Então, foi com Franz Boas, que foi professor dele, o antropólogo, que ele vai começar a ter mais fundamento, mais embasamento para compreender que essas teses, né, devem ser refutadas e a própria argumentação para refutá-las ele vai buscar dentro dessa noção da própria antropologia que também está sendo formada. A questão da heterogeneidade, né, essa heterogeneidade que existe assim no Brasil, aquela questão dos trópicos, etc. e tal, né, ele vai dizer o seguinte, que essa heterogeneidade que existe no Brasil não é exclusivamente do Brasil, mas ela vem de Portugal. Como assim, professor? Ele fala que, tipo, os portugueses por si já são uma mistura dos mouros, né, das pessoas lá do norte da África. Então, eles estão relacionados com a cultura islâmica, tem esse contato. Se situam basicamente de frente para o mar Mediterrâneo, que é uma porta de entrada de muitas outras pessoas e culturas e costumes, e etc. e tal. Por isso são povos com múltiplas culturas e dessa forma essa heterogeneidade brasileira não é problema, e sim é fundamento. Por quê? Porque é um elemento básico, é comum, é da cultura, é da sua estrutura, é o que define, enfim, a sua identidade, ok? Etc. e tal. E referente à sensualidade aflorada nos trópicos e aquela tese de que o clima, né, favorece a falta de pudor. Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Então, tem uma polêmica aqui, né, porque, enfim, mas é mais sobre a sensualidade que está mais ali na frente. Então ele fala também nas obras deles, né, das obras dele, elas vão receber crítica, já falei, mas assim, quem fazia a crítica que vinha principalmente da Igreja Católica, né? De alguns clérigos, né? Por causa da maneira dele fazer as colocações e fazer as abordagens dele. Enfim, por uma determinação climática, né, tinha aquela ideia da condição geográfica, que a sexualidade aqui, por conta disso, né, vinculada aos indígenas, em contato com os portugueses, com os espanhóis e com os povos africanos, seria mais aflorada do que na Europa. Porque, inclusive, na Europa, a educação ela é mais técnica, iluminista, e lá é um lugar mais frio, etc. e tal. Então, de certa maneira, há um rebatimento também sobre essa tese, né, do caso do determinismo geográfico. E tem essa ideia, né, de que o clima determina a nossa falta de pudor. Tipo, lugar mais quente, a tendência as pessoas irem tirando mais a roupa, né, enfim. Bom, sacanagem isso aqui, né? Não quer dizer que isso seja verdade, mas é uma tendência, certo? Agora, até que ponto é pudor a gente não sabe, porque isso aqui renderia tipo um dia de debate, né? Pudor, até mesmo em relação à própria questão da sensualidade, né? Porque isso já virou motivo de hoje, né? Atualmente, essa questão da sensualidade já virou motivo de muita polêmica, especialmente em relação às artes, né? Então, um tempo atrás aí que o pessoal estava indo até certos lugares e, né, porque alguém se manifestava pelado e coisa e tal e estava expondo suas coisas para as crianças e não sei o quê. E suscitou
um debate muito interessante também, né? Até que ponto a sensualidade está nas coisas, né? A sensualidade, a depravação sexual, até que ponto? Ela não está nas coisas, está na cabeça das pessoas, né? Então cada um vai reagir a certas coisas que vê segundo aquilo que tem dentro de si, entende? Então quer dizer, por isso que eu digo para vocês, aqui daria para a gente ampliar um debate muito legal, muito interessante, né? Mas é isso, aqui a gente tem isso, certo? Né? Essa ideia de determinismo geográfico, e a máxima de que o clima determina a nossa falta de pudor, né? Bem essa falta de pudor, era uma linguagem da época, né? Então, embora pareça estranho, o objetivo dele qual que era? O objetivo dele não é necessariamente fazer tipo uma mascaração, né? O objetivo dele é demonstrar que existem relações entre cultura e questões geográficas, né? Ou seja, a real intenção dele era essa. Porque a depender da condição, do local, as pessoas têm, isso afeta, né? Na sua característica, na sua forma de vestir, na sua forma de se comportar, etc. e tal, ok? Tipo, Europa, por ser o que é, tinha suas características. Aqui para baixo, né, dos trópicos, tinham outras características, né, em razão do próprio clima, etc. e tal. Mas isso aqui também rende muito, tá? E a sexualidade em relação ao senhor e escravos, que é outro ponto polêmico da teoria dele. Por quê? Porque ele faz a seguinte análise, né? Na verdade, é assim, havia constatação, tá? Havia constatação de que geralmente o senhor do engenho escolhia algumas escravas para fazer os trabalhos da casa, né? E geralmente o senhor muitas vezes dava um perdido na noite lá na casa grande e errava o quarto, né? Enfim, errava o quarto e ia lá, né? Deitava equivocadamente na cama, pensando que era dele, e aconteciam coisas, né? E a Sinhá, que era a esposa, quando ela descobria isso, o que ela fazia? Ela submetia a escrava a todo tipo de tortura, entende? Por exemplo, tortura desde há registros, né? De arrancar parte dos mamilos, queimar partes íntimas, fazer de um jeito que desanimasse o senhor depois de procurar. Ou seja, quando lá atrás ele fala que o Brasil é tipo uma sequência desse sistema patriarcal da Casa Grande, ok? É nesse sentido de que se estendeu a nós hoje essa perspectiva patriarcalista da Casa Grande, inclusive essa daqui, de que geralmente as pessoas punem quem não se deve punir, né? Ou seja, punia a escrava, a mulher punia a escrava ao invés de enfrentar o marido, né? Ou seja, e com requintes de muita crueldade, né? Então eram torturas praticadas de forma que não servissem mais de objeto de prazer para o senhor, usavam alicate, queimaduras em partes íntimas, arrancavam mamilos, etc. e tal.